Deixa eu te colocar uma coisa. Depois tem outra rodada, senão eu perco tudo. Não, acho que tem que lembrar também que, evidentemente, não é o seu caso, mas que há uma indústria interessada em vender antidepressivos, ou anti-timidez, ou anti-psicotizantes, ou anti-pré-psicotizantes, enfim. Tem a indústria farmacêutica soltou o freio, não é? E se puder vender remédio para você conseguir falar na sua mesa em 15 minutos, em vez de falar em 20, vai ter um remédio para te programar para isso. Então, acho que tem um problema aí, importante mesmo, não é? Estou falando como uma brincadeira, mas eu acho que é importante. Eu te pedi para eu poder voltar, porque senão, para não perder muitas coisas, né? Primeiro, Luiz Henrique, já que você falou de tantos psicanalistas homens, eu vou citar uma mulher, que é a Dominique Fingerman, indo de acordo com o que você disse, quando ela diz ser depressivo é um dos nomes do sujeito hoje. Se a gente pensar numa sociedade, que isso é da modernidade, não é de hoje, do século XXI, em que os sujeitos vão se desgarrando das formações tradicionais, e na modernidade nós temos essa sorte imensa, porque não é para falar mal disso, de escolher um caminho e de construir o ser. Você não é de nascença, a partir de linhagem de sangue, se você é homem ou mulher, você não tem o seu ser definido por quem veio antes de você, você tem que construir o ser, o que eu acho, prefiro ter nascido nessa era do que em qualquer outra, não é isso? Mas tem um preço e tem uma dificuldade. Então as pessoas se agarram em seguranças identitárias as mais diversas. As tribos urbanas todas, só que essas podem mudar, se um dia você é punk, outro dia você é hippie, outro dia você é de esquerda, enfim, vai mudando de tribos, mas tentando criar crachazinhos identitários, não é? Porque esse vazio do ser, que é a tarefa humana para a vida inteira, você nunca preencheu a cartela inteira, e até morrer, não é? O diagnóstico traz um conforto, não é? E esse livro, não sei se você falou por acaso, ou se você sabe, de uma jornalista carioca, Muito prazer, sou uma F13, né? Tem um número ali. Mas é assim, o livro tem esse nome. Né? E ela fica muito aliviada quando ela encontra alguém que diz, você é isso. E, enfim. Então, acho que isso tem uma questão importante, do ter que se construir. A questão aí para a psicanálise é a dívida simbólica, quer dizer, você acha que tem que se construir sozinho, mas não é sozinho. E você recalca, em nome desse mandato moderno de individualismo, de self-made, você recalca que você é parte de uma linhagem, que você tem uma tradição, que tem uma transmissão. Você tem uma liberdade muito maior do que fazer com isso. Mas o recalque da transmissão, não é, cria um sentimento maior ainda de segurança, de insegurança identitária. E uma vez o Fedidá, numa conferência que eu ouvi, alguém fez uma pergunta sobre depressão pós-parto, ele fez uma hipótese, assim, pensando em voz alta, que eu achei muito bonita. Ele diz, uma parte das depressões pós-parto de hoje tem a ver com a moça que vira mãe sem ter nenhuma referência que possa ter sido transmitida pela sua mãe, pela sua avó. Então, é como se ela caísse num novo significante, e, porque as tecnologias mudaram, minha mãe amamentava assim, mas hoje em dia não é mais assim, ela fica ligando para o pediatra de 5 em 5 minutos, porque ela não tem mais nem bom senso para saber. Eu tenho paciente que não sabe tirar fralda de criança de 4 anos. Porque para a mãe, o que a mãe ensinava não valia mais, porque tudo é muito rápido, e ela não tem como saber sozinha. Então, essa quebra da corrente de transmissão, que eu acho que é claro que nós não temos uma transmissão tradicionalista, como até o começo do século XX, mas alguma transmissão tem. Por isso, aí eu queria pegar meus 4 minutos para falar algumas coisas sobre, agora já viraram 5, sobre o psiquismo. E a pergunta do Benilton, que eu sabia que era para mim, que é o seguinte, tomando do que você perguntou e do que o Luiz Fernando falou, que eu acho que o importante, quando você perguntou as áreas do cérebro, o mapeamento, etc., para a psicanálise, o psíquico não é um lugar no cérebro. Não é? Não quer dizer que a psicanálise não reconheça o cérebro, os neurônios, não quer dizer isso, mas o conceito psíquico não é um lugar. O conceito de psíquico é trabalho de representação. Isso que é psíquico. Não é? E por que o Fedidá diz o psiquismo é a depressão? Claro, essas frases de efeito, o psiquismo não é a depressão. Os franceses adoram frases de efeito. O psiquismo é trabalho sobre um fundo de vazio.
pensando na constituição psíquica freudiana, o bebê que primeiro está completamente pleno da ligação com a mãe, e nada lhe falta, etc. e tal, vamos resumir aqui, um momento algo lhe falta, a mãe demora, o leite demora, ele não sabe simbolizar o que é a fome, é um mal-estar desgraçado, que parece que vai acabar com ele. Aí a mãe vem, ele começa a perceber que aquilo que lhe falta retorna, ele começa a antecipar o retorno, e ele começa a trabalhar para aguentar o vazio, para aguentar a falta. E isso não para nunca mais. Isso é o psíquico. É trabalho sobre um fundo de vazio. Então, a gente pode dizer, o psíquico não é uma instância espacial, neuronal, cerebral. O psíquico é uma instância temporal. Ele se forma a partir de uma experiência com o tempo que é de presença-ausência, que vai marcando o tempo, que não é mais um tempo totalmente pleno, como o tempo do feto ou do bebê recém-nascido, que ainda está nessa primeira fase de plenitude. Se fosse um tempo totalmente pleno, o sujeito não emergia, não é? Se fosse um tempo totalmente vazio, o sujeito definhava. Então, o psíquico é uma instância, é um trabalho sobre uma temporalidade que alterna presença e ausência, falta com satisfação. É isso que é o psíquico, não é? Isso porque eu gostaria de falar um pouquinho da questão da aceleração temporal e da relação com a depressão. Porque a aceleração da temporalidade que a gente vive hoje, que é efeito da técnica, e é por isso que eu queria falar, antes de você que fez uma pergunta sobre a técnica, na outra mesa eu fiquei guardando, não é? Que é efeito do modo como a tecnologia nos demanda, e não de como nós fazemos uso dela. Porque nós sabemos que num sistema regido por uma produção industrial que nos oferece bens o tempo todo, na verdade, nós é que estamos a serviço dela e não vice-versa. Isso é inexorável, não é? De vez em quando você pode até escolher se você vai ou não vai comprar o celular de última geração, mas nós é que estamos a serviço dela. Essa aceleração temporal, no século XIX e começo do XX, ela foi tão violenta, hoje nós já nos acostumamos com ela, que o filho do Alphonse Daudet, do romancista francês, disse em 1910, sei lá, l'automobile c'est la guerre. O automóvel é a guerra. Ele sacou que a possibilidade dessa velocidade, e a Primeira Guerra veio logo em seguida. E alguns historiadores consideram que a adesão das populações... A Primeira Guerra, evidentemente, foi motivada por razões políticas, mas que a adesão das populações europeias a essa guerra, que não foi a mesma coisa que a Segunda Guerra, foi o fascínio do que a técnica poderia fazer, que foi a primeira guerra de bombardeios aéreos. Não é? Então, é como se todo mundo tivesse enlouquecido para ver aquela máquina funcionar. Isso é uma hipótese de historiadores, mas faz sentido. Bom, se a gente pensar no psiquismo, essa alternância de ausência e presença, que forma a necessidade do trabalho psíquico, mas também, aqui para usar o Winnicott, promove, porque a ausência é seguida de uma presença, não é por ausência, promove no sujeitinho a confiança de que esse trabalho de representação o sustenta no mundo, porque o outro vem, não é? Não se ausenta para sempre, diferente do melancólico freudiano, que o outro vem, mas vem vazio, vem sem interesse pelo bebê. Não é? Ela precisa de um tempo, que é um tempo que eu não sei qual é. Uma vez um lacaniano chato me perguntou, mas esse tempo quantos minutos é? Eu falei, vai saber qual é. Mas é uma temporalidade. A aceleração atual promove na própria criação das crianças, inevitavelmente, mães muito ansiosas, que precisam suprir rapidamente suas crianças porque elas não têm tempo. E, em parte, esse enfraquecimento desse trabalho psíquico se deve a essa aceleração. E não é só aí, e aí ele é completado ao longo da vida por um furor nosso de preparar as nossas crianças para uma competição que vai ter em algum lugar no futuro, em que as crianças não têm mais tempo vazio. E eu vi uma pesquisa do King's College, quando eu estava escrevendo O Tempo e o Cão, de que crianças que têm agenda cheia, isso na Inglaterra, inglês de manhã, na outra manhã capoeira, na outra manhã futebol, na outra manhã computação, depois da escola, tem uma tendência à depressão. Aparecem mais resultados de crianças e adolescentes depressivos com agenda cheia. Tá? Isso é muito importante. E, para terminar, só porque eu gosto muito da sensibilidade do Walter Benjamin, ele tem dois textos importantes. Ele tem muitos textos em que ele se refere à tecnologia, mas ele tem um texto em que ele expressa de uma maneira
muito fina, muito delicada, o que para nós já é de uma total banalidade, que é a mudança na experiência de mundo e na experiência temporal antes e depois da Primeira Guerra. E ele diz o seguinte, uma geração que ainda tinha ido à escola, veja, nada disso é para dizer antigamente era melhor, não é isso, não existe antigamente era melhor. Né? Antigamente, a gente é sempre contemporâneo do nosso tempo, então quem estava no antigamente também dizia antigamente era melhor. Isso aí, claro que era melhor, a vida já estava escrita. Para nós, a gente olha para trás e fala, como era fácil ter vivido no século XIX, claro, né? Agora que já aconteceu, a gente tem um mapa todo da mina, parece melhor. Não se trata do antigamente era melhor, se trata de pensar o nosso tempo tendo o de antes como referência, porque o futuro não existe, a gente só tem o de antes como referência. E ele diz, uma geração que ainda tinha ido à escola num bonde puxado a burros, se viu de repente, debaixo de bombardeios, sobre uma paisagem que só tinha como identificáveis as nuvens do céu, e veja que ele não usa à toa as nuvens do céu, que são uma coisa completamente mutante, e, no entanto, para essa geração que viveu a guerra, a coisa mais familiar eram as nuvens do céu, debaixo de um campo de forças, de bombardeios, etc. e tal. Ele fala do que é essa experiência traumática, porque há aí uma aceleração da experiência temporal, nesses 5 anos da guerra, que faz com que essa geração não se reconhecesse mais. Quer dizer, a ideia do trauma de guerra vem dessa época. Né? Freud pensa sobre isso também, diferente de outras guerras. Ele fala dos bombardeios aéreos, etc. E não à toa, nós usamos muito essas metáforas de guerra para falar do nosso dia a dia acelerado. Né? Da luta, do estou massacrado, que bombardeio que foi hoje. A gente usa muito metáforas de guerra. Tem um outro texto do Benjamin em que ele usa esse mesmo parágrafo, e não é empastelamento de edição, esse mesmo parágrafo da geração que veio, foi à escola, etc. e tal, e depois diz assim, uma nova forma de sofrimento se abateu sobre os homens com o monstruoso desenvolvimento da técnica. Ele vai dizer. E aí ele fala um pouco do que é o desenvolvimento da técnica na primeira metade do século XX. Imagina nós, então. E depois, vejam se vocês não se reconhecem nessa frase. Ele diz, e aos olhos das pessoas fatigadas com as infinitas complicações da vida diária, o futuro aparece como uma finalidade distante que já se perdeu no fim de uma sucessão infindável de meios. Ora, o que nós vivemos? Nós temos uma infinidade de meios, né, tecnológicos, inclusive, e a finalidade já se perdeu. E nós vivemos a serviço desses meios que, em nome de economizar o nosso tempo, nos fazem correr, porque quanto mais coisas você põe no tempo, mais o tempo se encurta, não é? Mas o principal é essa perda da finalidade. Não que a gente saiba exatamente qual é a finalidade da vida, não é isso. Mas a gente cria finalidades. E para poder ter coragem de criar finalidades, a gente tem que poder suportar um tempo de espera, como a criança suporta o tempo de espera. Essa aceleração temporal produz uma certa perda de um sentido de finalidade que é imaginário, não é? A nossa vida tem um sentido e tem um fim. E eu, enfim, acho que esses são fatores culturais, já que você perguntou, né, que podem favorecer o aumento das depressões. Para Cibele, eu gostaria de perguntar, já foi, acho que a maior parte das pessoas até bater nessa questão da imagem, da neuroimagem e a psicanálise, né, e é como elas se trabalham, as possibilidades de estar uma utilizando a outra como ferramenta, ou se há assim, como é que eu não estou achando uma palavra, mas uma estar acima da outra. Que acho que até comentei um pouco já, né? Mas não acho que uma está acima da outra, né? A neurociência trabalha com esse método experimental, né? O método de construir mesmo um método para conseguir dados e evidências que possam ser reproduzidos
que possam repetir, né? E acho que hoje, assim, muito do que a neurociência traz, o que ela traz, o funcionamento, o mecanismo, né? Então, o que causa a depressão, né? Então, vamos estudar os neurotransmissores, vamos estudar as estruturas cerebrais, encontrar quais são as estruturas cerebrais envolvidas, vamos avaliar os genes, né? Que genes estão envolvidos aí com a manifestação da doença, mas a ciência também fala do ambiente, né, e da importância do ambiente para desencadear a depressão, né. Então, eu vejo uma complementariedade, né. Então, a ciência está trazendo o biológico mesmo, né, o que causa biologicamente a depressão, e de uma forma geral mesmo, né? Vai avaliar no geral. Eu espero realmente que no futuro a gente vai ter a depressão, não sei se puerperal, né? Que não sei, eu realmente acho que não acredito nisso, na depressão puerperal, né? Mas talvez a depressão melancólica, de mais tristeza, a depressão ansiosa, a depressão que aparece mais na idade no idoso, né? Então talvez a depressão psicótica, né? Então com sintomas psicóticos, então pode ser que a gente evolua no diagnóstico e quem sabe no tratamento, tenha mais ferramentas medicamentosas. Mas até falando do tratamento, né, o que a gente tem hoje, a psicoterapia é um dos tratamentos, né? Então, um paciente, principalmente a gente está falando de uma depressão leve, né? Um paciente pode escolher se ele quer tomar uma medicação ou se ele quer fazer um processo psicoterápico, né? Eu costumo discutir isso com o meu paciente. Ainda, o exercício físico regular é um tratamento numa depressão leve, num transtorno de ansiedade. Então, a gente vai conversar com o nosso paciente e ver, né, o que ele prefere. Agora, uma depressão moderada, aí a gente tem que juntar forças, né? Então, vamos tratar o biológico e vamos ver o que representa aquele sofrimento para esse indivíduo, né? O que ele está precisando cuidar, né? Ou melhor, né? Avaliar, né? Dentro do que ele está vivendo, né? Então eu vejo assim, essa complementariedade, eu acho que a riqueza é essa. Então, não acredito que a neurociência tem que dizer para a psicanálise como ela tem que fazer ciência, né? Que ela vá fazer o seu método como o método experimental da neurociência, né? Que o método da psicanálise eu vejo como um método distinto, né? Um método como estratégia, né? Então, um esquema global dentro do qual o profissional vai agir. Não está preocupado aí em provar alguma coisa. Ele usa um método para ajudar a entender o sofrimento do paciente e melhorar esse sofrimento, né? E que da mesma maneira que a ciência a neurociência poderia questionar a psicanálise ou a maneira que ela trabalha, né? Que eu acho que não deveria ser o caso, né? Também o contrário poderia acontecer, né? Então a psicanálise questionar a neurociência, acho que vocês até estão questionando bastante já, né? Que transformações, né, nos processos de subjetivação a neurociência produz, né? Qual que é a imagem, né, que a neurociência está propondo, né? E quais vão ser as suas implicações, né? E eu fico pensando assim, qual seria o futuro, né? Que acho que hoje a neurociência traz alguns dados, né?
que os dados têm que ser interpretados, e teorias são criadas em cima dos dados que surgem. E dentro dos dados que surgem, teorias psicanalíticas podem ser usadas para avaliar esses dados, né? Então, quando se está estudando os substratos neurais da consciência, e aí a gente vai acabar falando de inconsciente, a gente começa de novo a achar as provas biológicas de algo que a psicanálise trabalha o tempo todo, né? Mas a psicanálise traz mais, né? Porque a neurociência vai achar o substrato neural, mas a psicanálise quer entender, né? Por que um desejo precisou ficar inconsciente, né? Ou está reprimido. Vocês me desculpem que eu não sou psicanalista. E porque essa resposta a neurociência não tem. Não sei se vai chegar a ter, pode ser, né? Que quando se estuda, né, a consciência, né, e alguns teóricos trabalham aí os substratos envolvidos, né, se fala que um estímulo, para se tornar consciente, ele vai se tornar consciente, o organismo vai avaliar aquele estímulo, vai ver o que vale a pena se tornar consciente, vamos pensar de uma maneira adaptativa, e aí tornar consciente. E que talvez também a atenção esteja envolvida nisso, né? Agora, por quê, né? Porque pode ser que a neurociência evolui e vá tentando achar essas respostas. Ou esse é o papel da psicanálise, né? A psicanálise vai trazer essas respostas. Acho que era isso. Acho que eu só queria complementar uma questão da depressão puerperal, a questão da depressão para o bebê, né? Que o quanto a depressão na mãe realmente influencia muito o bebê, né? Então, como é importante a gente cuidar dessa mulher, né? E agora estudos que estão sendo feitos para avaliar justamente isso, né? O impacto da depressão na criança. Nesse estudo grande que a gente está fazendo, a gente também vai avaliar isso, né? Então, como é importante a gente cuidar dessa mulher, né? Seja com medicação, seja com psicoterapia, dependendo do caso, né? Hoje a gente vai evoluindo para ver que medicações são mais seguras aí na gravidez, né? Então, como é importante cuidar da mulher por ela mesma e pelo seu filho, né? Eu concordo com vocês que todo mundo hoje, às vezes, procura um psiquiatra querendo um diagnóstico, né? Entra na sala querendo diagnóstico e vai sair triste se não tiver. Mas um bom profissional vai fazer o diagnóstico adequado, né? A gente tem como fazer diagnóstico adequado. A gente não vai falar que é depressão quando não é depressão. Só se você quiser, só se o profissional quiser. Mas tem como. Tem gente que não tem depressão e tem gente que tem depressão. Existe essa diferença. Tem gente que tem transtorno de ansiedade generalizada, tem gente que não tem, né? Então, tem como a gente fazer o diagnóstico de forma criteriosa, né? Isso tem que ser feito. A falta do diagnóstico criterioso mantém o sofrimento. O excesso, acho que tem tanta questão aí das pessoas estarem procurando maneiras mais fáceis de viver, né? Se aqui é mais fácil viver com remédio, né? Acho que é isso. Agora eu passo novamente a palavra, Maria Rita. Eu queria só lembrar que você fala, até citando um exemplo, de um enfraquecimento psíquico, acho que com as crianças, quando elas estão supercarregadas de outros estímulos cognitivos. Então, eu queria saber se esse enfraquecimento é só em relação às crianças ou toda essa mudança tecnológica, toda essa depressão em voga também levam a esse enfraquecimento. Bom, eu pensei que ia ter mais uma rodada do debate, mas
Veja, eu usei enfraquecimento, achei uma palavra ruim, na verdade, porque dá a impressão que existe psiquismo forte e psiquismo fraco, né? Vamos dar um exemplo bem banal. Um neurótico bem neurótico tem um psiquismo muito forte e sofre que nem o diabo, porque ele só tem sintomas e defesas e não consegue entrar em contato com algo da ordem do desejo. Então, acho que a questão não é... Eu usei mesmo a coisa do enfraquecimento, porque justamente o psiquismo é de uma qualidade que você não pode medir o sofrimento em termos de grau, né? Fazer uma medida quantitativa. Quanto mais forte o psiquismo, nada mais forte do que o psiquismo de um neurótico obsessivo bem obsessivo. E, puxa vida, que vida ruim que ele tem, né? Então, acho que não é por aí. Talvez a questão seja essa falta de confiança no trabalho psíquico. Quer dizer, quando a demanda do outro, e eu vou dizer demanda, daqui a pouco eu explico por quê, é muito... se adianta sobre qualquer expressão do desejo da criança, da necessidade, que no começo a necessidade não é nem desejo, não é? O que vai se produzindo é uma irrelevância do psíquico. Não é? E essa irrelevância do psíquico, acho que ela é generalizada na nossa sociedade, nos discursos, né? No que se diz. Nunca é o psíquico que está em questão. São as substâncias, e não quer dizer que elas não sejam importantes. Mas o psíquico é a última coisa a se considerar como o que é esse sujeito, o que ele faz da sua vida, que destino ele dá para a sua chamada falta a ser, não é? Por isso que as estilísticas da existência, as poéticas da depressão, a possibilidade de criar formações de linguagem que nos sustentem socialmente, inclusive coletivamente, é muito importante, não é? Porque talvez o que a gente chame de enfraquecimento psíquico, só para manter a palavra, mas mudar o sentido dela, seja a dificuldade de enfrentar conflito. E aí eu acho que tem uma questão que a indústria farmacêutica, não é a boa psiquiatria, mas a indústria farmacêutica vai criando a ideia de que o conflito é doença, de que você tem que se apaziguar do conflito, não é? O conflito realmente nos toma, tem períodos que nos tortura, tem períodos que nos obceca, que causa ansiedades permanentes, que causa abatimentos. No entanto, é o enfrentamento com o conflito que vai criando destinos para esse sujeito, não é? Soluções para a pulsão, que não pode se realizar e se satisfazer da forma regredida que a criança ainda queria, etc. Então, se a gente puder falar em fortalecimento, não tem a ver com musculação, porque o neurótico faz muita musculação com as suas defesas, não é? Mas tem a ver, ao contrário, com plasticidade, com possibilidade de acolher a má notícia do inconsciente, de acolher o conflito e de dar destinos para ele, porque a gente não resolve o conflito. A gente vai dando destinos a ele. Não é? O conflito entre o que você queria ser e o que você conseguiu ser. O conflito entre o quanto que você quer gozar e o quanto de gozo que você consegue. O conflito entre dois desejos opostos que se excluem, que você tem que arrumar uma via qualquer. Todos os conflitos de escolha da vida, não é? Que acho que o desamparo próprio do humano é esse. Não é? A gente tem que ir criando, mas o que eu acho que é o bonito e o incerto para nós todos é que talvez exista hoje, com tanto desenvolvimento de saberes, a ideia de que alguém sabe qual é a boa solução para o nosso conflito. De que tem um certo, agora eu acertei, essa pergunta para o outro. Tudo bem, nos sujeitos de sociedades fortemente religiosas, eu estou chamando o tempo todo de pré-modernas, né? Muito ritualizadas, de fato havia soluções inscritas na mitologia social, no laço social. Freud, em Totem e Tabu, ele tem uma sacada que ele não desenvolve, mas eu acho que a gente tem que desenvolver na psicanálise, quando ele diz que nas sociedades totêmicas, o sujeito podia... o neurótico de hoje, ele diz, resolve com meios privados o que um sujeito primitivo tinha prescrito na mitologia da sua sociedade. Ou seja, veja o peso que caiu sobre nós, vejam como o nosso ganho de liberdade, ele vem sempre acompanhado de um ganho de incerteza, de angústia, de desamparo. Numa sociedade tribal, digamos, tomando as pesquisas freudianas e Lévi-Strauss, os antropólogos, afinal, o tabu era enunciado claramente, não era inconsciente. Não é? As violações do tabu eram claras e transmitidas. E o castigo para quem violasse também.
Ou seja, o sujeito ele podia até entrar em conflito com a prescrição, mas esse conflito não é um conflito subjetivo. O conflito subjetivo é próprio do sujeito moderno, em que a lei é inconsciente. E, na verdade, o seu desejo também. Você nem sabe quando você quer abusar de alguma coisa, quando você quer um tanto a mais do que a gente chama de gozo, que você está, de certa forma, desafiando o tabu do incesto. Você não está pensando no incesto. Quem é que está pensando no incesto? Não é? Então, o desejo é inconsciente, a lei é inconsciente, o sujeito se acha soberano, o superego é individualizado, a gente perde a dimensão coletiva da formação dele, não é? Então, o que cai sobre nós é muito forte. Ao mesmo tempo, é condição de uma liberdade que talvez o humano, um por um, nunca desfrutou na história da humanidade. Eu não sei, eu não sou uma historiadora, mas se a gente pegar raso, assim, um voo rasante, sobre o pouco que a gente sabe das sociedades antigas, da Idade Média, do Renascimento, né? Nossa, agora, a nossa liberdade, o que ela vai produzir? Quando a gente começa a perguntar para o outro, para a sociedade, para as ideologias, para a publicidade, seja para quem for, para o namorado, quem sou eu, o que você quer de mim? Tem um tanto de alienação que a gente paga pela nossa liberdade. Porque o campo simbólico ele é muito vasto, muito diversificado na modernidade, e nós não conhecemos as formações simbólicas que nos subjetivam. Então, a gente está sempre perguntando para o outro, o que você quer de mim? O que você quer de mim? O que você quer de mim? E é nesse sentido que se mistura, porque na criança se mistura, agora estou sendo bem psicanalítica, mas, enfim, demanda com oferta. Para a criança, a mãe que oferece o seio, primeiro, a criança quando chora, ela não sabe o que ela quer. Ela sabe que ela sente desconforto. Depois de algumas mamadas, ela começa a associar o desconforto, a solução do desconforto com o seio, mas no começo ela não sabe o que ela quer. Então, não é ela que demanda, é a mãe. A mãe que oferece a ela, querendo o que ela queira, por isso que o desejo do homem é desejo do outro. É a mãe que quer que ela queira mamar. Tanto que a gente ouve a frustração de mães cujas crianças no começo não pegam o seio, né, ou não conseguem. É a mãe que quer que ela queira. Então, essa é uma marca para nós. Né? É o outro que nos demanda que queira algo. Ora, hoje, o outro nos demanda que queira tudo o tempo todo, sem parar. E não tem lugar para o sujeito se indagar, eu quero alguma coisa? Nós somos muito mais uma sociedade de sujeitos hipersaciados e, por isso, faltantes de algo que a sua via desejante, do que dos sujeitos privados. Né? Imagina os medievais em períodos de fome, o que eram, não é? Imagina, enfim, onde ainda existe muita falta. Eu não sei se a depressão é maior, embora o mal-estar de viver seja muito maior no dia a dia. Não é? Então, nós somos muito demandados. E a relação com a tecnologia ela se inverte muito rápido. É a tecnologia que nos demanda. Podem ter certeza, eu não sei provar isso, mas daqui a alguns anos vai ter alguém dizendo a tecnologia naquela época fazia as pessoas fazerem coisas que elas achavam que tinham que fazer porque tinham um instrumento na mão. Né? Como diz o Zizek, estou indo aqui, interpretando o Lacan, o superego diz o seguinte: se você pode, você deve. Não é se você pode, escolha se você quer ou não. Se você pode, você deve. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade de possibilidades que se apresentam diante de nós e ser muito criterioso com as nossas escolhas, porque elas vão se tornando imperativos. E nós vivemos submetidos a muitos imperativos muito difíceis de recusar. Porque uma coisa é um calvinista, no começo da economia capitalista, lá Weber, que os imperativos são todos de não goze, né? Adie a gratificação, trabalhe muito, reduza a sua possibilidade de prazer ao mínimo, tudo para a maior honra e glória de Deus, etc. Esse tipo de imperativo restritivo produz no sujeito, no mínimo, um desejo de contestar e desafiar, com todo o drama de consciência do cristão que desafia. O outro nosso imperativo, e principalmente depois dos anos 60, quando a sociedade teve essa inflexão da produção para o consumo, é um imperativo muito difícil de recusar, porque é para o nosso bem. O que está sendo oferecido para nós o tempo todo é mais prazer, mais liberdade, mais recursos, mais possibilidades. E isso nos aliena de uma forma que eu acho que a gente ainda não tem a medida. Eu acho que algum dia alguém vai dizer, olha como é que era o homem do século XXI. Olha quantas coisas, a quantas demandas ele servia ao longo da sua vida. E essas demandas lhe eram apresentadas sob a forma de ofertas.
Então ele não podia recusar. Não é? E aí a vida vira uma interminável sucessão de meios cuja finalidade já se perdeu, etc. e tal. Acho que podemos passar para as perguntas, né? Olha, ela ficou tão... Não, deixa as pessoas estavam pedindo para... Vocês têm alguma questão? Ali. Tá. Eu gostaria de saber da Maria Rita se, né, e como a depressão na nossa sociedade... Se a depressão na nossa sociedade poderia ser considerada uma forma de manifestação da histeria, no lugar dos sintomas conversivos, como Freud concebeu classicamente. Como você prefere? Para Maria Rita também, eu sou um recente fã seu, né? Então aí eu li um ensaio sobre o filme Melancolia que você fez e o seu famoso artigo também no Estadão, né? O último que você escreveu. E eu queria que você falasse um pouco sobre talvez um retorno à natureza, assim, que o filme Melancolia traz, né? Do desastre ambiental. Na questão também política, assim, do período pós-ditadura, que eu vejo como um marasmo político, mais ou menos, assim, dessa geração, assim, não a minha geração, a geração de todos, né, dessa época que a gente vive. E então talvez também os discursos dos movimentos estudantis, tal, também sempre voltados para o ambientalismo, questão de consciência ambiental, tal. Então talvez, sei lá, talvez um retorno à Mãe Terra, alguma coisa assim. Não sei. E também outra coisa que eu me peguei pensando, você falou também do lugar, qual que é o lugar da expressão da dor na sociedade contemporânea? E eu estava olhando o crucifixo aí atrás, na parede, e ele é um dos pilares da nossa sociedade de expressão de dor, né? O crucifixo, né? E eu associei também com a crise do catolicismo atual, né? Então, uma crise. Eu queria que você pudesse falar também sobre isso. Pedro. Vai mais uma? O cameraman quer te fazer uma pergunta agora. Oi, eu não sei se é uma pergunta ou um comentário. Citando o Graeff ontem, ele falou da evolução da psicofarmacologia, que em algum ponto ali do século XX deu uma desacelerada, né? Uma desacelerada. Né? Quer dizer, muitas drogas que estão sendo pesquisadas hoje estão aí faz muito tempo ainda, né? E paralelamente ele comparou isso também com uma leve desacelerada também depois da grande explosão da psicanálise, depois concomitante aos principais autores, né? Parece que também uma desacelerada, tanto é que até hoje as principais referências são as mesmas, né? E enquanto isso, a neurociência veio experimentando, por um lado a psicofarmacologia experimentando essa desaceleração, mas por outro a neurociência, pelo avanço de algumas técnicas, por exemplo, eletrofisiológicas, vem mostrando algumas operações cujos substratos são muito, muito menores, tanto em termos de espaço quanto em termos de tempo, muito menores do que os resultados que provêm do imageamento funcional. Do imageamento, as imagens funcionais, né? Por exemplo, cérebro humano. Quer dizer, além do avanço da técnica de imagem funcional, tem também acontecido um avanço eletrofisiológico de microoperações em territórios muito menores
do que os que a imagem consegue oferecer. Bom, aí eu lembro, em algum ponto de uma fala anterior da Maria Rita Kell, ela comentou sobre esse problema de observar a psique como é meio difícil você fugir de olhar ela como um fundo vazio, né? Só que, por outro lado, você também tem algumas, não vou entrar em detalhes, mas dados em modelos animais e também humanos, mostrando, novamente, que a psicoterapia também está sendo capaz de fazer alguns eventos que são baita concretos. Não só em termos de neuroimagem, como o Graeff mostrou ontem, mas também em termos dessas micro-operações que eu falei. Então, nesse sentido, eu fico imaginando como é que vai ser o psicanalista do século XXII. Né? Porque, assim, o problema é que, para chegar a estudar essas micro-operações, falar de eletrofisiologia, você precisa ter uma formação de, sei lá, uns 10, 15 anos de neurobiologia. E eu sinto, talvez, que se eu fosse estudar psicanálise, assim como nosso colega biólogo, Luiz Fernando, ou todos os outros neurocientistas que aqui estão, talvez, não sei se, não quero que isso soe como, sei lá, muita pretensão, mas isso poderia ser uma ajuda muito boa, caso a pessoa optasse, como o Luiz Fernando fez, por essa prática, a prática psicanalítica mesmo. Enfim, quis colocar esse problema pensando em futuro, porque acho que a angústia tende só a aumentar, né? A população aumenta, internet, etc. Da última, e eu acho que meus 10 minutos. Tá bom? Oi? Tá. Não, eu acho que essas perguntas são tão difíceis que aqui eu acho que acabou meus 10 minutos nessas respostas. Mas vou começar da sua, Lério, que eu acho, ela primeiro me deixou confuso, falei, nossa, é mesmo, tudo, como vai ser? Mas eu acho que eu quero defender a psicanálise não como uma escolha mais eficiente, ou que exclui, talvez, os outros saberes, mas é uma via ética, não que as outras sejam antiéticas, eu vou explicar. É uma escolha ética no sentido de como é que você pensa o sujeito. E não vejo por que essas outras formas de conhecimento super interessantes, e que você pode até provar que afeta o cérebro, assim, assado, eu não vejo por que isso tenha que ser incorporado à psicanálise. Ou seja, eu não vejo por que a gente deva borrar as diferenças. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa época, tudo ao mesmo tempo agora. Por que você não pode se medicar, fazer eletrochoque e fazer análise ao mesmo tempo para ver se você fica melhor, melhor, melhor? Né? Como disse o outro lá, o Valentim Gentil, parafraseando um americano, um psiquiatra americano, se você está bem, por que você não pode tomar um remédio para ficar melhor que bem? Né? Isso é... O Peter Kramer disse exatamente isso. Veja, a psicanálise, por que ela é uma escolha ética específica, e isso não quer dizer que as outras sejam antiéticas, mas o que é a ética da psicanálise? Por que a via é a palavra? Por que o psicanalista, por mais que possa se informar sobre a neurologia cerebral, ele não pode fazer nada com isso na sua prática? Porque na psicanálise trata de fazer o sujeito emergir através da sua própria palavra, não da palavra do analista. Ele se apropriando, à medida em que ele fala e é escutado, cada vez mais de alguma coisa que ele, em parte, vai descobrir, em parte, vai construir de uma via desejante. Isso não tem por que ser complementado com um mapeamento cerebral ou medicação. Medicação numa crise, sim, mas eu não acho que o psicanalista deva borrar as fronteiras desse caminho que já é tão delicado, tão sutil, tão fácil de se perder. Às vezes, na própria setting analítica, a gente começa a falar pelo paciente, a gente se aflige com a dor dele, começa a falar por ele. Não é? Quer dizer, isso do sujeito poder falar, até que uma hora ele fala, eu sou isso. Não é? E eu sou isso não no sentido acusatório, como o superego diz, você é isso, né? Essa porcaria, esse errado, mas assim, olha o que eu sou. Isso tudo que eu ouvi de mim, isso constrói uma... Eu consegui dizer de mim e fazer um caminho que eu vou continuar dizendo para o resto da vida. Isso é a psicanálise. E ela tem uma escolha ética no sentido de que o sujeito aí tem um papel muito de se responsabilizar por isso que ele faz, que em outros tipos de tratamento, que, por exemplo, se eu precisar tomar uma medicação, ela vai agir em mim.
seja psíquica, seja para alguma doença física, não é? A medicação vai agir em mim. Eu sou objeto da medicação. E tem vezes que isso é importante. Mas a psicanálise oferece uma via que é o seguinte: o sujeito é você. Entendeu? Nem o analista vai ser o seu sujeito, que vai dizer quem você é. Porque é claro que esse cara chega querendo que o analista diga, não é? Muito mais confortável. Essa via ética, eu acho que a psicanálise não deve abrir mão, em nome de se tornar mais bem aparelhada tecnologicamente. Por isso que eu comecei dizendo, tecnologia de ponta é linguagem. Nós já temos a nossa tecnologia de ponta. Tecnologia de ponta que produz sentido, que produz alteração emocional, que produz alteração cerebral, que produz excitação sexual, que produz... O diabo a quatro é a linguagem. Essa é a nossa matéria. E ela não é atrasada, ela é avançadíssima. E essa é da psicanálise. Ela não precisa perder essa especificidade. E não precisa também desqualificar as outras. Mas eu não vejo que a gente tem aqui, então, agora, a partir de agora, começar a introduzir novas técnicas e virar uma espécie de geleia geral. Não é claro que eu estou fazendo uma caricatura, você não está propondo uma geleia geral, mas vira. Mas vira. E, então, eu volto, quer dizer, é essa crítica que eu estou fazendo, não a tecnologia, mas o modo como ela se impõe a nós. Parece que nós não podemos recusá-la, parece que nós não temos escolha. Parece que nós não podemos fazer um caminho em que certas tecnologias não interessam para aquele caminho, eu deixo elas de lado. Não porque elas sejam erradas ou ruins, mas não são a minha via. Isso daí sai. Não é? Parece que você não pode andar a pé, se você pode andar de carro, mas por que não? Tenta fazer a sua via. Esse é o caminho da psicanálise. Isso que me entusiasma na psicanálise. Não é? Talvez seja porque eu não quero estudar neurociência, essa resposta. É muito difícil, vai começar tudo de novo, pode ser. Bem, eu vou deixar a do Pedro para o fim, porque o Pedro quer que eu fale sobre Deus e sua época, eu vou tentar resumir. Mas a primeira pergunta, que eu não perguntei o nome da pessoa, claro, há depressão na neurose, há depressão na neurose obsessiva, há depressão na histeria, não é? Na histeria, por exemplo, vamos supor, um mecanismo banal da histeria, que já virou até caricatura. A histérica se oferece de objeto para o outro dizer quem ela é, que valor que ela tem, taranã. Uma hora ela percebe que, ao se oferecer de objeto para o outro, mesmo que o outro lhe dê tudo que ela pediu, ela perdeu o seu caminho, né? A sua autonomia. A insatisfação dela cada vez mais é dirigida para o outro, quanto mais o outro dá, mais ela se perde, e uma hora ela se deprime. Mas eu não considero que isso seja a depressão. Eu propus que a gente pode pensar na depressão como uma estrutura de borda. A depressão como sintoma social contemporâneo. Mas sem recusar que exista depressão nas neuroses. Né? Períodos depressivos nas neuroses. Acho importante. E, Pedro... nossa, quanta coisa. Bom, crise do cristianismo... talvez não seja o caso de... Nem saberia comentar agora. Acho que a gente tem que pensar no crescimento das igrejas evangélicas. Quer dizer, esse desamparo é muito difícil de aguentar. Então, quando a fé sai de um lado, aparece do outro. Mas, de fato, o cristianismo criou uma estilística da dor, que nós não nos identificamos mais. Né? Uma das estilísticas do sofrimento, durante séculos, foi a estilística cristã, que valorizava o sofrimento, etc. Né? Isso retorna um pouco nos evangélicos, mas os evangélicos também têm uma espécie, desculpe quem está aqui, eventualmente, religião de resultados. Né? Assim, vamos conseguir já, porque Deus me ama, eu vou ganhar dinheiro, subir na vida, etc. E tal. Então, não substitui o que foi o cristianismo, de fato. Quando você fala do melancolia, primeiro que eu não vejo exatamente... Tudo bem, tem um planeta que vai destruir a Terra, mas eu não vejo que... Esse planeta eu acho que é totalmente simbólico. Eu não vejo que ele faz um filme sobre uma catástrofe ambiental. É simbólico. A melancolia engolindo o mundo e a sensação da precariedade do humano, que eu acho muito bonito que ela só se sustenta criando um pequeno símbolo ali para aguentar a iminência da morte que vai vir mesmo. Né? Mas eu não creio, não li pelo menos assim, como uma catástrofe ambiental. Agora, eu acho que o ambientalismo hoje, que aí é importante, pode ser... Não sei se as gerações pós-ditadura não têm ideais, não acho isso de jeito nenhum. Mas acho que o importante é politizar o ambientalismo.
Porque é muito fácil desqualificar o ambientalismo dizendo, você fica defendendo a samambaia, você fica defendendo o mico-leão. Não é isso. A gente está defendendo que exista mundo para as nossas gerações viverem. Não é? Olha a temperatura em Ribeirão Preto subindo não sei quantos graus a cada não sei quantos anos, porque não tem mais cinturão verde em volta da cidade. É isso que a gente está defendendo. Não é? A gente está defendendo os homens, a gente continua defendendo os homens. Condições para os sujeitos viverem. Tudo bem, pode se criar depois bolhas de plástico que a gente fica dentro, talvez, e a gente fica com nostalgia assim da natureza, mas eu acho que o ambientalismo hoje, ele é uma luta política, ele é uma luta de botar limites no capitalismo, na concentração de renda, que isso que é o agronegócio, né? Concentração de renda. Venham me dizer que é riqueza, no sentido profundo da palavra, é concentração de renda. Então, eu acho que tem uma luta importante aí, mas ela está mal politizada ainda. Enfim, não vou muito além, que você tem muitas perguntas difíceis. Obrigada. Bom, pessoal, a gente escutou o nosso tempo, 10 minutos, então vamos encerrar, vamos para o coffee break.